y0 no plano euclidiano, em R2, tá? No plano cartesiano, que você queira falar. M, o número real, e R, a reta, R, ó, R, a reta, passando pelos pontos, pelos seguintes pontos. Vou dar 2 pontos aqui. Um ponto é o ponto x0, y0. E o outro ponto é o ponto x0 mais 1, tá? y0 mais m. Esses pontos não são distintos? Claro que são distintos, eles têm abscissas distintas. Quando eu vou desse ponto para esse, a abscissa está variando de quanto? De 1 unidade. Tá? Agora eu pergunto a vocês. Tem-se. Quem é o coeficiente angular da reta R? Ó? Coeficiente angular da reta R. Quem é o coeficiente angular de R? Permite escrever assim, não vai causar. Quem é o coeficiente angular da reta R? Quem é? É variação de quê? De y. Então fica y0 mais m menos y0 sobre o quê? Variação de x, que é x0 mais 1 menos x0. Isso dá quanto? M. O que é que essa redação está dizendo daqui para cá? Está dizendo que, dado um ponto x0, y0 no plano euclidiano e um número real m, existe uma reta passando por esse ponto daqui, cujo coeficiente angular é m. Tá? Um desenho. Tá ligado? Ó. E aqui. Sem perda de generalidade, vou fazer essa reputação no primeiro quadrante, tá? x0, y0. No 0 aqui você tem o x0 mais 1 e o y0 mais m. Você tem esses 2 pontos aqui. Aí você pega essa reta passando por esses 2 pontos. Essa reta, passando por esses 2 pontos, ela tem coeficiente angular qual? M. Então, o coeficiente angular dessa reta, você já vê o seguinte, é o quanto eu subo ou desço, dependendo, né? Não sei. Se o m for positivo, quando eu vou daqui para cá, eu estou subindo na vertical. Se o m for negativo, quando eu vou desse ponto para esse, eu estou descendo. Então, o m, o coeficiente angular dessa reta, é o quê? É o quanto eu subo ou desço na vertical quando eu vou desse ponto, de um ponto a outro, deslocando uma unidade na horizontal. Isso é o coeficiente angular. Se eu vou de um ponto a outro da reta, de modo que o deslocamento na horizontal seja uma unidade, quem é o deslocamento na vertical? O coeficiente angular. Tá? E observe o seguinte. Então, tá, desse ponto e esse m, há uma reta passando por esse ponto, cujo coeficiente angular é m. Mas há somente uma. Por quê? Pelo seguinte. Se S é uma reta, tá? Passando pelo ponto x0, y0. Tá o quê? Tá o quê? S é diferente de R. S é uma reta diferente de R. E a inclinação de S não é 90 graus, ou seja,
S tem coeficiente angular? Porque se S não tiver coeficiente angular, S não é R, porque R tem coeficiente angular. Então, já certo? Então, vamos considerar nesse caso aqui. Se S é diferente de R e a inclinação de S é diferente de 90 graus, então, S passa por um ponto da forma, com a seguinte expressão, passa por um ponto da forma x0 mais 1, z. Vai passar por um ponto da forma x0 mais 1z, porque essa reta ela não é vertical. E ela não é a reta R. Se ela não é a reta R, ela tem que passar por um ponto da forma o quê? x0 mais 1, z. E esse z tem que ser diferente de y0 mais m. Onde z é diferente de quê? De y0 mais m. Mas daí, eu te pergunto, quem é o coeficiente angular da reta S? Quem é? A S passa por esse ponto e por esse. Então, quem é o coeficiente angular? Variação de y, que é quanto? Z menos y0, sobre a variação de x. Quanto é a variação de x? x0 mais 1 menos x0, que dá quanto? Z menos y0. E se o z é diferente de y0 mais m, z menos y0 é diferente de m. E quem é m? A inclinação de R. Então, se essa é uma reta passando por esse ponto e não é a reta R, o seu coeficiente angular tem que ser distinto do coeficiente angular da reta R. Moral da história: há somente uma reta, tá, passando pelo ponto XY0, cujo coeficiente angular é M. Então, se eu amarro um ponto e amarro um número real, melhor dizendo, se eu amarrar, né? Se eu dou um ponto e dou um número real, há somente uma reta no plano euclidiano passando por esse ponto, cujo coeficiente angular é esse número real. Então, de novo, duas informações independentes amarram uma reta. Um ponto por onde ela passa e seu coeficiente angular. E isso é fundamental para eu caracterizar uma reta do plano euclidiano através de uma equação, que é muito útil. Você poder caracterizar uma reta por uma equação. E isso consiste no seguinte, ó. Vamos agora, deixa eu apagar aqui. Então veja, equação de uma reta, isso é a revisão, isso aqui é a revisão. Então considere o seguinte, ó, sejam P igual um ponto x0 do plano euclidiano do R2, M o número real e R a reta, artigo definido por quê? Porque é a reta passando pelo ponto P com coeficiente angular, com coeficiente angular, que coeficiente angular? M. Só há uma reta passando por P com coeficiente angular M. Isso aqui é a reta S, tá? Só há uma reta passando por P com coeficiente angular M. Então, observe a seguinte implicação disso. Se você pega um ponto Q,
de coordenadas U e V pertencente ao R2, pertencente ao plano euclidiano, há duas possibilidades para isso. Só há duas possibilidades. Aquela em que U é diferente de x0 e a outra que U é igual a x0. O ponto Q, ou ele tem a abscissa x0, ou ele tem a abscissa de x0, diferente de x0. Há uma terceira possibilidade? Não. Então, dado Q igual a UV com UD, vamos analisar o seguinte. Vamos analisar a seguinte possibilidade. Com U diferente de x0, tem-se... Olha, se U é diferente de x0, o ponto P é diferente do ponto Q. Então, há uma reta passando por P e Q. Correto? Tem-se isso aqui e vale a seguinte implicação. O ponto Q, esse ponto Q, pertence à reta R. Para ele pertencer à reta R, se ele pertence à reta R, então a reta PQ, que é a reta passando por P e Q, é igual à reta R. Porque se isso acontece, as duas retas passam por P e Q, mas aí elas são iguais. E a recíproca? Se PQ é a reta R, o Q está na reta R. Então isso é somente assim. Mas essas duas retas, ó, P e Q, elas são iguais. Elas passam por P. Se elas são iguais, elas têm o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular de PQ é o coeficiente angular de R, que é o M. Tá? E a recíproca é verdadeira. Se elas têm o mesmo coeficiente angular, como elas já passam por P, elas são iguais. É se somente se. Mas isso é se somente se. Quem é o coeficiente angular da reta que passa por PQ? Qual é o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos? A variação de Y dividido por quem? Pela variação de X. Isso tem que ser igual a M. Mas isso é verdade se somente se V menos Y0 é igual a quê? A M vezes U menos X0. Ou seja, isso é verdade se somente se o ponto Q de coordenadas U e V satisfaz a equação. Que equação? A equação Y menos Y0 igual a M vezes X menos X0. Desde que eu substitua o X por U e o Y por V. Tá certo? Então, nessa situação aqui, o ponto Q, com essas coordenadas, onde U é diferente de X0, ele pertence à reta R, se somente se ele satisfaz essa equação. Além disso, só para completar, por que eu preciso completar? Por quê? Porque eu tenho as duas possibilidades a analisar. Além disso, dado, se você pegar um ponto Q igual a Q a X0V, pertencente a R2, que é o caso em que U é igual a X0, tem-se o Q pertence à reta R, se somente se o Q. Ó, olha aqui, ó. Desenhozinho, ó. Desenhozinho, tá aqui. Esquece a reta S aqui. Essa reta S. Fixa só nisso aqui. Tá? Tá aqui a reta. Essa é a reta R, coeficiente angular M. Tá aqui a reta R. Um ponto Q dessa forma, está aparecendo aqui, um ponto Q dessa forma, ele está aqui, ó. E o V
ele é esse ponto. O que é necessário e suficiente para esse ponto estar nessa reta? O que é? Ele tem a mesma abscissa x0 desse ponto. Ele está nessa reta se somente se o quê? O ponto Q, dessa forma, está nessa reta R, se somente se o quê? Hein? Quem? Que isso o quê? É que eu não sei essa letra. V. V, né? V. V. V é igual a Y0. Mas é se somente se V menos Y0 é igual a quê? A zero. Quem é zero? É M vezes X0 menos X0. Que é se somente se. Isso é um detalhe técnico. O ponto Q de coordenadas, o ponto Q de coordenadas x0v, tá certo? Satisfaz, somente se esse ponto, quer dizer, as suas coordenadas, ele satisfaz a mesma equação. A mesma equação. Qual é a equação? Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então, moral da história, em qualquer situação, um ponto de coordenadas U e V pertence à reta R. Que reta R? A reta passando por esse ponto com coeficiente angular M, se e somente se esse ponto UV satisfaz o quê? Esta equação. Por isso, quando você vê uma equação desse tipo, leia-se. Isso é a equação, entenda-se, isso é a equação de uma reta. De que reta? A reta passando pelo ponto x0, y0, cujo coeficiente angular é m. Certo? Então, isso caracteriza completamente a reta. Os pontos da reta R que passam por esse ponto aqui com coeficiente angular m são os pontos que satisfazem esta equação recíproca. Os pontos que satisfazem essa equação são os pontos dessa reta. Tá certo? Melhor dizendo, se um ponto está nessa reta, ele satisfaz essa equação. Se ele satisfaz essa equação, ele está nessa reta. Então, o conjunto solução dessa equação é a reta que passa pelo ponto x0, y0 com coeficiente angular r. Melhor assim a expressão. Então, daí sai o seguinte exercício. Por exemplo, é um exercício. A reta que passa, olha aqui, vamos um exemplo. A reta que passa pelos pontos. Me dê 2 pontos aí quaisquer. Hã? Pô, botou 0. 2 e menos 1 e 3 e 2, por exemplo. Esses pontos aqui, eles estão na mesma vertical? Não, não estão na mesma vertical. Então, a reta que passa por eles tem coeficiente angular, certo? A reta que passa por esses pontos tem coeficiente angular m igual a quê? Que é o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Variação de quê? Variação de y, né? Que é quanto? 2 menos 1 sobre variação de x. 3 menos 2. Isso aqui dá quanto? 3. E assim tem que equação? Qual é a equação? Qual é a equação? Escolhe um dos pontos para ser o x0 e y0. Vou escolher esse. Y menos y0, qual é que fica? Y menos 2, igual a m, que é 3, vezes quanto? X menos x0, que é o 2. Está aqui, é a equação dessa reta. Se você quiser, você faz mais conta. Não tem não hoje. Tá? Cheguei e estava faltando energia. Para variar. Ainda bem que voltou, né?
Então, tá aí, ó. Tá aqui